Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite. Está no ar o programa Estudando a Codificação Espírita na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E aí, recapitulando a velha Rádio Clube de Pernambuco, está no ar o programa, mas quem vai ser cumprimentado primeiro? Rejane Nobre, que está nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite, Rejane. Paz e luz com Jesus. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Adeus. Maravilha. Renato Martins, boa noite, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus. Primeiramente, como se for de Natal. Graças a Deus. Tudo em família, coisa de família. Tudo em família, né? Então, graças a Deus, estamos aqui. Até a ceia foi no horário, né? Tudo em família, graças a Deus. Tudo em família. Vamos lá, meu Deus. Muito bem. Hoje, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, e agora são exatamente 20 horas e 1 minuto. Nós estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, e prosseguiremos com o estudo do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23 da Obsessão. E aí, antes de adentrarmos no texto do programa, eu quero mandar um abraço todo especial para nosso irmão Delcio Soares, Dona Marília, Hugo, Amanda, Cíntia, ou melhor, Kátia, Dona Silva Almeida, realmente todos que fazem a programação da Web Rádio Cristo Consolador. Renato? Vamos lá, né, Amadeus? Vamos ler uma mensagem. Então, mandando um abraço para todo mundo, rogando ao Pai que essa harmonia, essa paz, essa calmaria que ocorreu durante os festejos do Natal, onde muita gente certamente lembrou mais de Papai Noel do que do aniversariante, mas não é um problema nosso, é um problema de consciência de cada um. Vamos rogar ao Pai, ilumine as nossas mentes, nos dê discernimento e sabedoria, para que possamos chegar aos nossos irmãos no programa de hoje, com paz e harmonia em nossos corações. Renato Martins, é com você. Amadeus, vou ler aqui uma história muito interessante do livro Alma e Vida. Foi quando alguém está comentando aqui o regresso de Simão Pedro, depois dele despertar a espiritualidade, quando partiu para a espiritualidade. É um trechozinho pode ser um pouco, dá para ler, de Maria Dolores. Diz o seguinte: Simão Pedro desperta, além da vida humana. Retoma, pouco a pouco, as forças da memória. Terminará, por fim, a luta insana, no flagelo por grande pesadelo. Recorda a cruz do fim, levantando o avesso. Que aceitara na terra por vitória. Sabe que está no além,
pensando em recomeço do próprio apostolado. Onde estaria o mestre sempre amado e os outros companheiros, de ânimo nobre e forte? O que haviam no mundo precedido? Sua perseguição sem pausa e sem sentido, a encontro da morte. A brisa da manhã, suave e cristalina, trazia perfume ao leito novo e alvo, e dagava Simão. Que surpresa teria! Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo, e chorava, elevando em suprema alegria. Alguns instantes mais e ouviu eternicidamente cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta, de repente, e voltou em doce luz, a doar-lhe conforto e proteção. Pedro entendeu quem é e brandou Jesus. Erguendo-se, em seguida, leve e ágil gritou: Ave, Senhor da vida. Cristo abriu-se dele e lançou-lhe sorrindo. Depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos, mensageiros, de tudo fazendo o festival mais lindo. Pedro chegou feliz os verguéis exteriores, em jardins imensos, recheados de flores. Em profunda euforia, o ditoso sermão tomou assim a mão, que Jesus lhe entendia, e disse, quase em pranto: Senhor, eu estou cansado, não mais me distanciei do teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permita-se, Senhor, ficar contigo nesse celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e descanso. Louvo a ti por me buscares. Deixe-me nestes bosques estelares, ao mundo de onde venho, pelas tribulações padecidas no lenho, não mais quero voltar. Desejo aqui viver contigo, neste lar. Mas Jesus apontou-lhe o imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir. Fica, Simão, se estás contente. Esses sítios são teus, tanto quanto todos os irmãos que se viram na terra a bondade de Deus. Cristo se fez pausa e logo depois explicou. Quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve Simão, enquanto houver na terra um só gemido, uma gota de pranto, enquanto houver no mundo o coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor, que é o meu dever. Mas descansa, Simão. Veremos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus, entretanto, Simão, fritando o excelso amigo, brandou sem vacilar: Senhor, eu vou contigo. Não posso firme, no passo firme do Divino Mestre, ambos se atiraram das alturas, buscando a direção das faixas escuras da vastidão terrestre. Na retaguarda, em paz, ficou a multidão das almas angelicais, numa doce canção, cujo estribilho recordava esta expressão de luz dos hinos galileus. Louvado seja o amor, bendito seja Deus. A Maria Dolores. Essa menina é simplesmente excepcional, uma poesia lindíssima, né? Mas é uma reflexão muito, muito rica que ela nos traz de Pedro. Primeiro, voltas para o mundo espiritual nas condições que tínhamos aqui na Terra. E ele voltou para o mundo espiritual, mas ele tinha percepção que estava desencarnado. Mas não viu o mundo espiritual como desejava.
Ele via aquilo que lhe era permitido, até a chegada do Mestre Jesus e dos companheiros de caminhada. Mas veja como são as coisas. Se você faz uma comparação dessa afirmativa de Pedro de querer permanecer naquele ambiente amorável que Maria Dolores descreve, aí você vai lá no cego de Jericó e vê a afirmativa do cego. Que queres? Ver. Veja que o cego queria apenas ver. E onde quer que fosse, ele estava querendo ver. Pedro queria as benesses do ambiente que despertava, mas não se propôs a seguir Jesus naquele momento em primeira mão. Queria seguir Jesus para o espaço sideral, para as benesses que a vida espiritual lhe oferecia pelos transcursos da vida que ele teve aqui. Mas o Mestre Jesus não. Enquanto houver uma lágrima lá, eu estarei com meus irmãos. Está vendo a diferença, né, rapaz? E é porque era a porta muito grande, Renato. É isso aí. É muito bonita essa mensagem. Vamos para a prece? Vamos na prece, né? Vamos fazer a prece agora. E vamos dizer nas palavras de Francisco Cândido Xavier: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar em resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajude-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir que os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Chico Xavier. E essa rogativa chega aos pés do Mestre Jesus e ele as transforma em benefício para todos nós necessitados do corpo e da alma, onde quer que estejam os nossos irmãos de caminhada, nos locais desarmonizados, nos guetos, nos umbrais, nos hospitais, nos presídios, nos lares desarmonizados. O amor do nosso Pai, conduzido aqui no plano pelo nosso Mestre chamado Jesus, nos alcance de conformidade com a vontade do Pai nosso merecimento. Que assim seja. E aí vamos passar para a dona Menina, dona Regiane Nobre, como culto do Evangelho. Paz com Jesus. Agora vamos fazer a leitura do capítulo 19. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Poder da fé, tópico 1, aberto a esmo. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus:
por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, ireis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Assim está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Renato e Rejane, os nossos irmãos estão conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Aí uma reflexão profunda, que eu acho que cabe perfeitamente nesse momento que nós estamos vivendo, ainda saindo das alegrias do aniversário do Mestre Jesus. Uma coisa que nos chama a atenção era o processo de subjugação que aqueles espíritos praticavam já naquela época. Subjugava com veemência. Daí um resultado. Uma criança, um jovem ou adolescente, sob o jugo do espírito perturbador, vingativo, mas e o remédio para essa enfermidade? Jesus deu o remédio, a fé. Primeiro, a autoridade que ele tinha sobre aquele espírito, e depois ele diz: os discípulos não o afastaram por causa da vossa pouca fé. É impressionante, não é, Renato? É verdade, Amadeus. Olha, o passado, hoje, como fala a Mila Rodrigues, hoje é a mesma coisa como o passado. Hoje é como aquele tempo, quando Jesus passou pela face da terra. Do mesmo jeito. Só muda a questão geográfica, só muda a estrutura organizacional dos países, né? Mas a quantidade de gente muito maior, né, se falar nisso. Mas se botar, ela diz que é a mesma coisa daquele tempo, é a mesma coisa de hoje. Por exemplo, como você estava falando, quantas pessoas têm com um processo difícil da vida, um processo de subjugação? Naquele tempo tinha, Jesus afastou. Hoje ainda tem. Quantas pessoas naquele tempo passavam necessidade e hoje também? Quantas pessoas têm, às vezes, a questão da cura? E hoje existe muitas pessoas que curaram dentro da doutrina dos espíritos. Então, é um processo. Mas, e também a outra questão, ao que Jesus fazia, pregou no monte, aqui nós também estamos tentando pregar, mas como já passou muito tempo, ele ensinou já faz muitos anos, quase 2 séculos, nós não aprendemos o que ele nos ensinou na sua essência. E nós estamos, de qualquer maneira, buscando no nosso íntimo, nossas vidas, um pouquinho daquilo que ele nos ensinou e estamos passando para aqueles que nos cercam nos judeios. E estamos procurando sempre fazer um trabalho de desenvolvimento organizacional para que as pessoas tenham um senso de vida dentro do próprio amor e da caridade. Todos eles estão fazendo isso. Só que a doutrina dos Espíritos ensina um modelo diferente. Então, ele diz o porquê das coisas. Então, é muito interessante, como hoje mesmo, Jesus curou naquele tempo, e tem muitas pessoas, tem alguns médios, as pessoas, alguns médios, que têm o dom da coisa, não conseguem curar, muitas vezes por necessidade de ele precisar ter dentro de si ainda aquela aprovação. Mas quando chega na hora, a solução chega e a pessoa é curada. Então é muito importante nós termos esse conhecimento. Vamos trabalhar no nosso tema sobre mediunidade. O nosso tema é exatamente esse, a obsessão, né? Vamos lá, Rejane. Então, compartilhe. Vou dar início. Pronto. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da Obsessão.
No encontro passado, a gente começou a ler a 239 e comentar um pouquinho. Vou refazer a leitura do primeiro parágrafo, que pode dar uma comentada rápida, mas já comentamos. E dar continuação à leitura. 239. A fascinação tem consequências muito mais graves do que a obsessão simples, que foi lida anteriormente. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver os embustes e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando este absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Querem comentar alguma coisa? Dou continuidade para a parte de hoje. Está de bom tamanho esses dois slides, já dá para a gente começar. Quer começar, Renato? Não, esses dois slides nós lemos na reunião, no No encontro passado. programa passado. Você faça um resumo e a gente passa para frente. Já que a gente está retroagindo um pouco, vamos botar lá na obsessão simples, que, como o Divaldo diz, é uma espécie de um namoro que o espírito estabelece com o médium. O espírito se assenhoria do médium, levando ele a compreender que ele é um missionário, que ele é uma pessoa muito boa, que as outras pessoas do grupo têm inveja dele, vão querer atrapalhar a missão que ele tem com aquele espírito, ou seja, cria um conjunto de ilusão que os médios começam a entender que, na verdade, os outros começam a mostrar determinadas nuances e o médium começa a perceber que o espírito está certo, ele é um missionário e precisa desenvolver sua atividade. Acontece que quando passa para o estágio da fascinação, aí diz a espiritualidade, geralmente, o espírito que assediou o médium naquele momento para levá-lo à queda, levá-lo à derrocada final, ele é afastado e vem os ardilosos, vem os técnicos, vem os inteligentes, se utilizando de recursos excepcionais para convencer o médium de que, na verdade, ele é o suprassumo da sabedoria, da bondade, do amor, e que tem uma missão a cumprir e que estão querendo atrapalhar a vida dele. Mas qual é o objetivo principal disso? O principal objetivo disso é afastar o médium do convívio do grupo. Porque, como o Divaldo disse, que uma reunião mediúnica é um ser coletivo, os médios se observam não no sentido de fofoca, mas no sentido de observar qualquer anomalia que ocorra com um dos membros do grupo. E aí, o que é que aquele espírito ardiloso faz? Tenta retirar o médium daquele grupo, porque as pessoas não acreditam nele, estão atrapalhando a missão, que ele é uma criatura muito boa, tem muitas coisas a fazer e não deixa por causa da inveja, etc, etc. E aí acaba levando ele a esse estágio que se fala aqui. É uma ação direta do espírito interferindo nos pensamentos do médium, levando ele a acreditar ser um suprassumo, está acompanhado de um benfeitor espiritual, e aí ele não vê mais defeito, ele só vê virtude, onde, na verdade, está o maior absurdo, está ali, onde ele só vê virtude. Então, acho que a coisa passa por aí, não é, Renato? É verdade. Olha, a própria obsessão são questões espirituais que realmente tem de
fazer um estudo muito profundo e analisar o que é que está acontecendo consigo mesmo. Porque muitas vezes nós estamos fascinados, muitas vezes somos os espíritos que estão, que é o próximo trabalho, que é a subjugação, e daí a gente passa por uns processos meio complicados. E muitas vezes, no final, quando nós tentamos estudar, compreender, viver, conviver, aí nós analisando um pouco, nós estamos fascinados e subjugados ao mesmo tempo. É uma coisa muito complicada no entendimento, na compreensão. Então, quando nós passamos por um certo momento na vida e conseguimos modificar nossos pensamentos e pagar nossos processos provatórios, né? ou na questão do nosso nós reerguer mediunicamente, né? Procurar uma adaptação maior, é muito difícil, mas é uma bênção dada por Deus a todos nós. Oi, Renato, você levantou uma questão muito séria. É quando a gente observa, e ele está dizendo aqui no segundo slide, ele está dizendo que a intervenção do mundo espiritual sobre os médios se dá em todos os segmentos da sua vida. Nós estamos tratando aqui de uma área específica, a área mediúnica, onde o espírito intervém nas mensagens do médium, onde usa a linguagem para convencer o médium, etc. Nós estamos tratando aqui de atividade mediúnica. Mas é na vida, no dia a dia. É a influência que ele exerce na relação que você tem no trabalho, nos negócios, na sua vida, a relação familiar. É por aí onde começa a influência do irmão, gerando as mais diversas nuances que você possa imaginar, e o envolvido não se apercebe disso. Como ele está dizendo aqui, o obsidiado, o médium obsidiado, ele não tem a percepção de que ele está sendo enganado. Ele não admite estar sendo enganado. E isso se dá na vida como um todo, não é apenas aqui na atividade mediúnica que a gente se refere. É onde está a gravidade, não é? E tem outra coisa, Amadeus, nesse caso aí, nós sabemos que estamos com esse processo e não temos força suficiente para superar. É verdade. Aí é necessidade da misericórdia divina. Mas é que é um emaranhado de coisas, porque uma coisa puxa a outra. Quando o médium chega a uma situação dessa, ele não é por acaso, tem uma razão de ser. O objetivo precisa ser descoberto. E aí, o mais importante de tudo isso, você não vai descobrir isso num gabinete de psiquiatria, numa clínica de terapia, você não vai descobrir, por exemplo, no hospital, você não vai descobrir em outras religiões, você vai descobrir o que está acontecendo em um centro espírita. É onde você vai descobrir. Fora disso, você vai lá no livro do irmão Bezerra de Menezes, Loucura sob Novo Prisma, mais de 80% dos pacientes nos manicômios são oriundos de problemas espirituais. Só que a interferência se dá nas mais variadas nuances da vida. E as pessoas não se apercebem. É realmente melindroso, viu, Renato? É muito melindroso. Vamos lá, Rejane? Alguma coisa? Vamos dar continuidade com... Vamos lá. Já ligou ele? Vamos lá. Vamos lá. Pode ler. Agora com a parte nova. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade.
ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Querem comentar? Próximo. Vamos lá, né, Maria? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Ok, essa daqui é em duas partes. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. A segunda, são três. A segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí, o consistir a sua tática, quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Por este meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Perigoso. Pode começar, Renato, pode começar. Olha, aqui realmente começa essa terceira, falando, como já conversamos aqui sobre a obsessão simples e a fascinação, né? E, como a Amadeu já falou, que a simples é um espírito que se aproxima de um ser humano, de uma alma, ou de um espírito, pode ser também, se aproxima e traz com ele o querer, aquele momento, ele quer que faça as coisas e daí, através da simples fascinação, ele consegue, muitas vezes, o obsidiado, no caso, fazer aquilo que ele quer. Ele tem influência. E muitas vezes, o obsidiado às vezes nem quer, mas ele quer interferir naquele processo da sua própria vida. Então, isso daí é uma coisa que nós temos de fazer nossas preces sempre para que nós possamos, com essa prece, as entidades normalmente se afastam, porque nós estamos tentando ter uma vibração totalmente diferente. Já a fascinação é esse processo que nós falamos, é a influência direta do espírito sobre aquele obsidiado e impõe muitas vezes aquilo que ele quer, ou faz que o espírito, que o médium, né, no caso, faça mesmo o que ele quer, se impõe aquilo que ele dita. É por isso que tem aquelas pessoas que têm alguns processos como ele disse, é isso que eu estou dizendo e acabou-se. Outra palavra de outra pessoa não existe, existe a dele, quem comanda é ele, quem faz isso, é isso, aquilo, e fica naquele processo. E o médico, por sua parte, fica, muitas vezes, não tem uma condição, como ele diz aqui, não tem uma condição de superar esses obstáculos e dizer, não é assim. Ele põe. E daí o médico faz. E só através de um trabalho de aproximação de amigos, que tem conhecimento da doutrina, a parte da caridade, do estudo, é que vai se modificando e buscando a melhora do médium e também do espírito. Na realidade, os dois se melhoram. Por quê? Porque quando nós partimos para os estudos da doutrina dos espíritos, quem aprende são nós dois, aqueles que, ou três, ou aqueles que estão ao nosso lado. Por quê? Porque traz uma mensagem nossa de
de Jesus e nosso conhecimento e o conhecimento da nossa própria vida. Não é, Mateus, desse jeito. É muito difícil, é muito difícil, muito complicado. Nós temos que fazer muita prece. É procurar sempre, olha, ter um carinho muito grande, ter assim um amor muito grande para essas pessoas, como todas elas, mas fica naquela situação de um entendimento melhor e procurar entender e compreender e fazer que se modifique. É uma verdade, Renato. Olha, se você para e reflete na questão da obsessão, toda obsessão ela se dá através de um fenômeno mediúnico, independentemente da relação que se estabelece entre obsessor e obsidiado, essa vinculação se dá através de um fenômeno mediúnico. Por isso a gente fica sempre dizendo que o obsidiado é um médium, e é um médium. Ele pode ter a religião que quiser, não acreditar em, não importa, mas ele está sendo, na verdade, essa vinculação tem caráter mediúnico. Por algumas coisas, Renato, que você já acabou de dizer, eu vou me permitir repetir novamente, que a gente precisa tentar. Veja bem, ele está dizendo aqui no texto que o obsessor conduz o obsidiado como um cego. Ou seja, ele diz, faça isso e o cara faz. Ele não tem, o obsidiado não tem domínio. É uma situação extremamente grave, difícil de ser contornada. Não tem domínio. As coisas mais bizarras, as maiores falsidades, o que pode caracterizar para todo mundo uma monstruosidade, umas aberrações, para o fascinado, coisa corriqueira, normalíssima. E aí, como foi dito anteriormente, o espírito que trabalha o processo da fascinação é um espírito ardiloso, mascarado, ele se faz passar por benfeitores, se utiliza daquilo que a caridade manda, a prática do bem, etc., etc., ele usa as expressões, mas faz exatamente o contrário. Como o obsidiado está envolvido naquelas emanações deletérias, ele não tem capacidade de discernir o certo e o errado. É realmente uma situação extremamente difícil. Mas vamos tocar para frente? Olha, meu Deus, mas ainda tem outro negócio, vou botar mais um adendo aí. Olha, quando a pessoa está nesse processo de fascinação, ou da subjugação que nós podemos trabalhar depois, quando chega um certo tempo, a gente passa a vida todinha com um processo, uma vida quer dizer, um tempo necessário para nós nos refazermos dentro de nós mesmos. Quando chega um certo ponto, nós ficamos assim, pensando mesmo assim, quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu estou assim? Por que estou vivendo desse jeito? Aí é onde a pessoa chora, a pessoa não quer se entender, dizer, eu não sou do jeito que eu sou um jeito diferente. E daí o que acontece? Aí vem o sofrimento, aí já está lá no final do processo de fascinação, de subjugação, e daí existe uma diferença muito grande, é quando as pessoas começam a se ver, sentir, olhar seu interior e dizer, eu não sou do jeito que eu era, eu sou do jeito que eu sou, e agora a partir de hoje eu vou ficar no meu pensamento e conseguir afastar os amigos, não afastar assim, brigando, discutindo, não, através do amor, entendendo, compreendendo, e ele se modificando. Mas que precisa muita paciência, tanto aquele que está com o processo, como aqueles que convivem com o processo. E sempre pedir a Deus. A Amélia Rodrigues diz que no certo processo da vida é porque nós construímos. E o tempo de construção que nós construímos uma reencarnação futura, nós passamos quase o mesmo tempo que nós passamos construindo. Se nós construímos
dentro de 10 anos, 20 anos, algo prejudicando a nós mesmos e ao próximo, para que nós possamos repor aquilo, nós vamos passar 10, 20 anos, no caso, o tempo necessário como nós construímos em vidas pretéritas. Então, é coisa altamente. Isso está no livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Vamos lá, a fonte está aí. Então, com isso, a gente olha e sente a realidade da vida, que o sofrimento e a dor do trabalho, a dor, o sofrimento das pessoas que têm esse processo de não conhecimento da própria vida e da própria comunicação do mundo espiritual é muito chocante, muito delicado e precisamos de muita fé para que nós possamos ser curados, que foi o tema inicial do nosso trabalho. Maravilha, Renato. Aí você levantou uma questão que eu gostaria de reativar a questão que você levantou, a cura para isso. Existem segmentos religiosos espiritualistas que buscam recursos da violência, afastar o espírito a qualquer custo, prende, deixa lá enclausurado por um tempo, tal, ou seja, afasta através da violência. E o diferencial na doutrina espírita, você deu a receita aí com letras garrafais, é o amor. Porque no momento que você conversa com o irmão espiritual perseguidor, que você leva o ensinamento e a vida de Jesus, os exemplos que você já conseguiu aqui no ar, e você leva a consciência daquele irmão, se já for o momento dele parar com o processo, sem muitas delongas, você consegue convencê-lo. E aí o mais importante de tudo é que nesse convencimento, você consegue estabelecer um vínculo de respeito seu para com ele e dele para com você. Mas se você parte para a agressão, você se transforma em inimigo. Você pode vir a sofrer consequências das suas atitudes impensadas. A doutrina espírita é a medicação, ou seja, tem a medicação, tem o remédio para o convencimento. E esse convencimento não é apenas do obsessor, é também o despertar do obsidiado. Porque se o obsessor se afasta, o obsidiado continua devendo, vem outros para o lugar dele. Se o obsessor é afastado, o obsidiado não se conscientiza de mudar seus pensamentos, suas atitudes, suas ações, vai continuar sendo objeto de sofrimento e dor. E aí me faz lembrar um detalhe interessante. Dizem que numa casa que tem uma pessoa viciada, por exemplo, em bebida alcoólica, ele não é o único prejudicado, prejudica toda a família nos mais variados aspectos. Um processo obsessivo também tem similitude com isso, porque observe que o obsidiado se transforma num estorvo dentro de casa. Ele desacredita em todo mundo, ele se confronta com todo mundo, de repente ele se constitui numa referência dentro da concepção que ele está recebendo do espírito e passa a ser um estorvo na vida das pessoas. Então, é a doutrina que nos traz o remédio, a ferramenta, o amor. É isso mesmo, Renato? Porque a doutrina dos espíritos, ela demonstra esse processo de obsessão, ele indica um dos melhores médicos que passou pela face da Terra, fisioterapeuta, que passou pela face da Terra, que é Jesus de Nazaré. E o único remédio que ele passa, só tem um remédio. Esse remédio é grátis. É homeopático, mas homeopático se chama amor. O único remédio. Só existe um remédio, só existe um especialista, doutor, mestre, irmão, que é Jesus de Nazaré, e o remédio que ele passa é amor. E todos eles seguem o seu caminho. Vamos seguir em frente, Rejane, Amadeus. Senão não chega na subjugação. Cadê? 240. A subjugação. A subjugação é uma construção
que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Eu vou ler o próximo logo, tá? Tá. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, a subjugação o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz o médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulava escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Continuar. Vocês querem que eu leia dois? Eu acho que já dá para a gente ter uma ideia do fenômeno da subjugação. É cruel, Renato. Pode começar, meu irmão. Olha, a subjugação é aquela questão, é uma questão muito, como todas as outras, é o processo obsessivo. Ela pode ser moral, como está dizendo aqui, e pode ser corporal. A questão da moral são questões que envolvem o interrelacionamento entre o médium e o espírito. Mas só que, normalmente, o médium vai ter aquela sensibilidade maior no momento que o espírito vai atuar sobre ele. E muitas vezes envolve ele na questão só moral. Quer dizer, ele define, ele define aquilo que o médium vai fazer. Ele não vai impor, ele define. Chega lá e diz, faça assim, 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 assim. Muitas vezes o médium saber que não tem conhecimento de causa nesse ponto, ele está moralmente fazendo aquilo que realmente o espírito quer. Já na questão moral, ou na questão corporal, existe aquele processo obsessivo, subjugado, que, além da questão moral, ele envolve o corpo físico do médico. É como fala aqui. Fala que o espírito usa o corpo do médico para fazer certas coisas, como botar para escrever na psicografia, fazer algum movimento que realmente não é normal o médium fazer. E ele chega e induz que o médium faça. Ele se impõe ao espírito e faz que o espírito faça aquilo que ele pede. Olha, é muito, realmente, muito complexo também. A mediunidade em si é tudo complexo nesse sentido. Só que as outras duas, o médium se impõe, fala, se impõe à sua vontade. E, na questão da subjugação, o espírito faz se envolve com o médium e define realmente o que ele quer fazer através do médium, tanto nas coisas morais como nas coisas materiais. Ele usa o corpo mediúnico do médium. Não é, Amadeus? Não é por aí? Exatamente. É uma situação extremamente difícil. Se nós fizermos um paralelo aí entre as três situações, nós vamos entender que lá na obsessão simples, o espírito perturbador, ele usa uma certa intermitência
é uma aproximação que ele celebra com o médium em determinados momentos. Nós estamos sempre falando na área mediúnica. Na área mediúnica, por exemplo, ele se apresenta na reunião, só ele que usa o médium, não deixa outros espíritos escreverem, por aí se vai. Já na fascinação, o espírito já é um espírito ardiloso, mascarado, maldoso, mentiroso, ele não tem compromisso com a verdade. Ele aprende a utilizar a vontade do médium. Ele aprende a utilizar a vontade do médium. Na subjugação, aí ele interfere na vontade do médium. Como Renata acabou de dizer, é uma situação muito difícil. Porque quando você pensa alguma coisa, vamos imaginar, você pensa, você concaterna as ideias e você materializa o seu pensamento com a ação. Eu estou sentado agora, eu vou levantar. Isso é um ímpeto que eu tenho de estar sentado e levantar. É a minha vontade que me leva a isso. Então, é essa vontade que o espírito subjugador ele faz, ele leva, olha, você levanta, eu levanto, porque eu não tenho mais controle sobre a minha vontade. O controle está nas mãos do espírito. É uma situação extremamente difícil. É muito difícil. E aí você, Renato, você descreveu aí as duas situações. Uma situação é moral, e no livro dos médiuns tem uma passagem bem interessante. O sujeito obsidiado, um rapaz obsidiado, vai fazer declarações de amor, a moça vai passando, nunca viu nem o cara em verdadeira aversão, e o cara vai lá fazer declarações de amor, aquela coisa ridícula, se ajoelha e pede a moça em casamento, aquela coisa toda. E a constrição de ordem corporal, aí a gente sabe, tem espírito que chega a provocar a própria epilepsia quando se trata de um processo mediúnico. Basta ele se aproximar do médium, o médium começa a se debater, etc. Então, é realmente uma situação extremamente difícil o processo de subjugação. Agora, uma coisa que a gente sabe, tudo isso é temporário. Isso tem um tempo, tem um começo e tem um fim. Muitas vezes o compromisso é tão ferrenho e o espírito encontra tanta guarida na mente do médium que vai de um processo encarnatório ao desencarne e prossegue lá no mundo espiritual engafinhado um com o outro, né? Dependendo do compromisso. Mas Deus colocou o recurso, a mediunidade e a intervenção do mundo espiritual. Assim como os malfeitores, os espíritos perturbadores, se a senhora do médium para prejudicar, da mesma forma, os benfeitores espirituais podem se assenhorar para socorrê-lo e socorrer também aquele irmão. Porque aí a gente vai ter que pensar nas intercessões, nos pedidos de parentes, de amigos, de benfeitores espirituais, que vão levar uma espécie de afrouxamento nas amarras do obsessor e do obsidiado. O obsidiado, a gente vê isso, por exemplo, nos casos de tratamento de obsessão na casa espírita. Quando o obsidiado entra na casa espírita, o obsessor entra também. Aí você vê isso lá no livro Memória do Suicídio. Aí o que acontece? Os espíritos começam a promover quadros vivos, imagens mentais, para aquele espírito que está adentrando ali, envolvendo os problemas que ele está vivendo. E ele começa a se tocar. Enquanto o médium, vindo à preleção do Evangelho, começa a refletir, começa a reflexionar e entra num padrão vibratório salutar e acaba saindo daquela sintonia do irmão. E aí, quando o médium sai da sintonia, o médium vai ficar, o espírito vai ficar aqui, o médium vai ficar aqui em cima. Porque o espírito não muda de padrão vibratório, assim como pode um médium mudar mediante a ação da prece, do pedido e da assistência que recebe. Então, se a gente olhar bem, Renata e Regiane e os nossos irmãos que estão conosco, nós temos as bênçãos da ajuda espiritual. O médium ele pode buscar meios para ele sair da sintonia do irmão. Agora,
muitas vezes o processo de fascinação que o levou à subjugação está tão bem amarrado que o médium não consegue se desvencilhar. É complicado, não é, Renato? É complicado. Então, vamos fazer uma pequena passagem. Nós sabemos quando Jesus estava em certos locais que tinha pessoas que estavam com processo obsessivo e demoniado naquele tempo, como diz, muitos espíritos chegaram a dizer: o que é que você quer aqui? Dizia para Jesus: eu sei que você é o Filho de Deus. Quer dizer, o espírito já sabia que Jesus estava lá e poderia Jesus, com seu amor, a capacidade vibratória de Jesus, afastar ele. E afastava com carinho. Só que dizia: se afaste. E a equipe espiritual que estava ao lado de Jesus, que Jesus estava ali sabendo, mas ele nunca trabalhou sozinho, Jesus, sempre tinha os amigos espirituais que estavam ao seu lado, como todos nós. Porque eu digo isso, que os amigos espirituais, vamos relembrar o centurião que estava com seu servo doente, seu filho doente, e Jesus disse: eu sou digno de você ir na minha casa, mas não sei se você pedir um amigo, um irmão seu, os espíritos vão lá e curam meu filho. É a mesma coisa que aconteceu naquele momento. Quantas pessoas processadas, demoniadas naquele tempo, Jesus afastou os espíritos. Uns por consequência e outros era processo que ele tinha de passar. Então os espíritos se afastaram. Aí vamos adiantar e vamos para os dias de hoje. Tem as pessoas subjugadas? Tem. Vai para os centros espíritas, vai para um psiquiatra, vai para qualquer outro que tenha um trabalho digno de saber e conhecer aquele processo, muitas vezes não afasta o amigo espiritual. Por quê? Não tem aquela condição que Jesus tinha naquele tempo. É o amor. É por isso que se torna mais para que aquele espírito que está subjugando a uma pessoa, a um médium, ele é um trabalho duplo. O médium tem de se melhorar para melhorar o amigo espiritual que está ao seu lado. Porque, pela consequência, o amigo espiritual não vai se melhorar se está com um processo com aquele amigo que está, aquele médium. Porque muitos dizem mesmo assim: eu tenho pena do médium tal. Mas também nós temos que ter pena do espírito, porque não é por acaso que os dois estão naquele processo, um encarnado, outro desencarnado. Quer dizer, houve algo para que ele possa estar vindo cobrar de nós aquilo que nós fizemos lá atrás. E temos que passar um processo diferenciado. Como assim? Diferenciado, se nós entendermos a doutrina dos Espíritos, ela vai dizer: meu irmão, comece a amar a caridade, para que os amigos espirituais possam dizer: meu irmão, o amigo espiritual, para o amigo espiritual, né? Meu irmão, ele está se modificando, ele está praticando a caridade, está praticando o amor, está modificando sua vida, vamos modificar também. Aí vai aquele trabalho que os amigos espirituais fazem com os dois, para que eles possam se entenderem e se perdoarem um ao outro. Porque quando quando a gente perdoa, a gente se liberta. Quando a gente não perdoa, a gente se prende. Então, são consequências da própria vida que nós temos o processo de subjugação, o processo de fascinação, o processo simples. É por isso que muita gente, muitas vezes, chega e diz: olha, hoje tudo, nem todas as vezes que nós estamos com isso que nós vamos dizer agora. Muitas vezes a gente diz: olha, hoje nada deu certo para mim. Pode ser consequência sua de não ter rejeitado, ou pode também ser um processo espiritual que o amigo está ali ao seu lado. E daí, o que é que nós temos que fazer? Em vez de reclamar, vamos fazer prece para as coisas melhorarem. Então, é um processo, a obsessão é algo
que nós devemos trabalhar com muito amor, com muita caridade, ter uma vida modificada para o bem. Essa é a Maravilha, notícia. Renato. Já chegamos ao final do programa. Estamos aí a 1 minuto, mais ou menos. E aí, muitíssimo obrigado, Rejane, pela feitura do programa, pela condução. Renato, Deus te abençoe. E vamos estar juntos amanhã, se Deus quiser, no Refletindo com Jesus. E aí eu deixo as considerações finais com vocês e a prece de encerramento em nome de Jesus. Só temos a agradecer a Deus Jesus e aqueles que nos assistiram na noite de hoje, ou irão assistir futuramente. Agradecemos e vamos procurar ter um conhecimento maior da doutrina. Não precisa ser espírita, não. É só ter conhecimento. Evoluindo. Porque Jesus disse, amai-vos e instruí-vos. Vamos nos instruir dentro da nossa própria vida. Passava agora para a Rejane para fazer a prece. Só nos resta agradecer, a convidar a todos a tentar abrir um pouquinho o coração para ver se está passando por uma situação complicada, ter um pouquinho de caridade para aqueles que estão passando por uma situação nessas classes, né, de obsessão e tantas outras complicações que hoje em dia a gente está sofrendo. Pedir paz, saúde e dizer assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada a todos e até a próxima. Boa noite, Brasil! Eles não Até vão, amanhã, se a gente não Matheus. estiver até lá. Amanhã a gente está... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.